E aí, galera do terceiro ano, bora então pra gente fazer a correção lá da página 3, página 5, exercício 3. Então, vou deixar aqui só a correção para vocês, tá bom? Para percorrer certa distância, um ciclista observou que se conduzisse uma bicicleta a velocidade média de 12 km por hora, chegaria a seu destino 1 hora após ao meio-dia. Então, a velocidade dele é de 12 km por hora. E ele chega no tempo, botar o tempo 1 aqui, o tempo que é 1 hora após o meio-dia. Tá aqui, ó. Tá bom? Isso aqui é igual a 13. Fechou. Aí, quando ele faz a velocidade agora que informa a 18 km por hora, que ele tá informando ali, ele chega 1 hora antes. Então, T2 aqui vai ser 12 menos 1, que vai ser 11 horas. Então, a gente sabe que, se você fizer a diferença aqui, T1 menos o T2, fizer esse menos esse, vai ficar como? 12 menos 12 é 0. 1, daí menos 1. Essa diferença aqui, se você fizer, né, que é 13 menos 1, 11, vai ser a diferença de 2. Pronto. Então, T1 menos o T2 é igual a 2. A diferença do tempo entre 18 km por hora e 12 km por hora dá o tempo de 2 horas, porque ele chega 1 hora da tarde e esse aqui ele chega às 11 da manhã. Beleza? Então, aqui a diferença de 2 horas. Você vê, 13 menos 11, 2. E se você fizer essa continha aqui também, esse menos esse dá 0. E daí 1, daí menos 1, menos com menos mais, e 1 mais 1, 2. Então, realmente dá essa diferença aí. Então, se você não soubesse o horário, se fosse tipo um T0, sabe? Como se tivesse aqui, como tem os horários aqui, que é a diferença de 2 horas. Beleza? Porque é 1 hora mais, 1 hora menos. Tá ótimo. Então, essa aqui é uma informação bem importante. Como que a gente vai agora trabalhar com essa informação? Através das velocidades. A primeira velocidade, lembrando que velocidade é quilômetros por hora. Então, aqui, ó, se você mudar, que eu vou chamar, esse por hora aqui eu vou chamar de T, que é o tempo, né? Vou botar igual aqui a tempo. Então, velocidade é igual a quilômetros, que é a distância, dividido pelo tempo. Então, o tempo vai ser a distância dividido pela velocidade. Então, se você fizer isso no tempo 1, a primeira distância eu não conheço, mas eu sei que as duas distâncias são a mesma. Então, a distância para a mesma coisa e a velocidade 1 aqui é 12. Então, eu coloco 12 aqui. Menos, mesma coisa, mesma fórmula para esse tempo 2. A distância eu não conheço, que eu sei que é a mesma, só que a velocidade aqui é de 18. E essa diferença entre esses dois tempos é igual a 2. A gente tira o mínimo entre 18 e 12. Se você não lembra como é que tira o mínimo, eu vou fazer aqui ao lado. Começa sempre na decomposição dos números primos. Começa pelo número primo 2, que é o primeiro número primo. Número primo é aquele que é divisível somente por ele e por 1. O número 1 não é primo porque ele é divisível por ele mesmo só, e não por um outro número. Para ser primo tem que ser sempre dividido por 2 números, que seja ele mesmo e o número 1, beleza? Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 9, daí vai continuar 2, que dá 3, que dá 9, daí vai para 3, que daí vai 1, que dá 3, que dá 3, que dá 1, que dá 1. Aí, finalizou. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, 36. Chegamos, então, ao mínimo múltiplo comum aqui. 36 dividido por 12 é 3. 3 vezes o D, 3D. 36 dividido por 8 é 2. 2 vezes o menos D ali, menos 2D. Então, esse aqui eu passo para cá. 3 menos 2 dá D. E 36 vezes o 2. Então, a distância que eles percorreram é de 72 quilômetros. Achei a distância. Com isso, eu vou achar agora a velocidade que ele vai chegar bem ao meio-dia. Então, tá. Então, eu tenho a primeira velocidade 1 aqui, o tempo 1 aqui, que é 72 dividido pela velocidade dele, que é 12. Então, tô usando aqui. E o outro tempo que eu quero descobrir, que eu vou chamar de Tzinho mesmo, é a distância de 72 dividido pela velocidade. E eu sei que essa diferença entre essa velocidade aqui de 12 km por hora, que ele chega 1 hora depois do meio-dia, e que ele vai chegar ao meio-dia, essa diferença dessa daqui para essa é de 1 hora. Então, T1 menos o T é igual a 1 hora. A diferença entre esses dois tempos, né? Porque ele quer chegar ao meio-dia, ele quer saber essa velocidade do meio-dia,
E ele deu que a velocidade de 12 km por hora, ele chega 1 hora após o meio-dia. Então, tá aqui. Então, a diferença desse velocidade que eu quero para essa aqui agora é 1 hora apenas, beleza? Então, esse aqui, o T1 é 72 dividido por 12 e o T é 72 dividido pelo V que eu quero descobrir. Agora, eu vou tirar o mínimo entre 12 e V, que é 12V. 12 dividido por 12 dá 1, só sobra V, vai ficar 72V. 12V dividido por V só fica o 12 e 12 vezes o 72. Isso é igual a 1. Pego esse aqui e passo para cá multiplicando. Então, a gente vai chegar a 12V menos 864, que 72 vezes o 12 dá 864, que é igual a 1 vezes 12, 12V. Agora, eu vou passar isso para cá e esse para cá. Então, 72V menos 12V é igual a 864 positivo, que era negativo, passou a ser positivo. E aqui vai dar 60V, que é a velocidade que eu quero descobrir, é 864. Então, a velocidade que eu quero descobrir é 864 dividido por 60. Essa velocidade é 14,4 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade que faz chegar ao meio-dia. Beleza? Nossa, professora, mas por que tem que ser assim? Porque ele não informou o horário de saída. Ele não disse, foi 5 horas da manhã para a gente poder calcular todo o tempo. Ele só deu a diferença do tempo. Que para 12 horas ele chega 1 hora depois do meio-dia. Para 18 km por hora ele chegou 1 hora antes do meio-dia. Então ele só trabalhou com as diferenças. Como ele trabalhou com as diferenças, é pela diferença que eu encontro a distância. Usando então essa distância aqui agora, eu vou ter, quando ele viaja 12 km por hora, a diferença entre essas dois horários aqui, esses dois tempos, vai dar de 1 hora, porque esse aqui vai chegar ao meio-dia e esse aqui chega 1 hora depois. Então, a diferença entre elas é de 1 hora. Esse tempo aqui eu sei. Ele gastou aqui, deu 6 horas. 72 dividido por 12 dá 6. Mas eu coloquei aqui para facilitar em relação à conta, né? Porque aqui tem 72 sobre V. E o tempo aqui eu não tenho quanto tempo que foi. Mas eu sei, mas o que me interessa é a velocidade. Por isso que eu coloquei o tempo em relação à velocidade. Com isso, a gente fez aqui o mínimo múltiplo comum, fizemos a parte da matemática, normalzinho aqui, e chegamos então à velocidade de 14,4 km por hora. Beleza? Então, exercício 3 da página 5, resolvido, que eu tinha deixado como tarefa, tá aí para vocês. Tá bom? E a gente vai seguir então para o próximo vídeo com a nossa aula.